Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos. Antes de nós começarmos a apresentar aqui a nossa tela, nós vamos agradecer à TV Ediluz, à TV SEI, né? A Web Rádio Fraternidade, TV Secal, Web Rádio Amigo Espiritual, que estão fazendo essa transmissão para nós hoje. Nós vamos começar apresentando a nossa tela, então, na parte superior à direita, nós temos a nossa querida intérprete, a Sandra Santiago, uma mulher de pele clara, cabelos caracolados abaixo do ombro, e que a gente ama muito. Do lado esquerdo da sua tela estou eu, também uma mulher de pele clara, cabelos loiros, abaixo do ombro, e tem assim uma estante atrás de mim. E abaixo na nossa tela, na parte central, nós temos nosso querido André Siqueira, o nosso convidado dessa jornada de transformação interior de hoje. O André também é um homem de pele clara e está vestindo uma camisa azul clara e tem um fundo mais branco atrás dele também, e é um querido amigo nosso. Para darmos continuidade ao trabalho de transformação, o André vai estar tecendo comentários a respeito, né, da pureza de coração. Vamos apresentar o André. Ele atua no movimento espírita desde 1979, trabalhando na área de evangelização infanto-juvenil, divulgação doutrinária, estudo do espiritismo e mediunidade. Ele atualmente é o responsável pela coordenação da área de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira, na qual ele é diretor. Também é um dos colaboradores da área de comunicação espírita social do Conselho Espírita Internacional. Ele é formado em ciência de computação, com mestrado e doutorado em arquitetura da informação, e tem se dedicado muito a pesquisas sobre manifestações dos espíritos na ciência, filosofia, religião e arte. Como sempre, nós vamos deixar na tela apenas o André e a Sandra para podermos nos beneficiar mais justamente dos sinais da nossa intérprete. André, muito obrigada, estamos felizes de ter você aqui hoje com a gente, e a palavra é sua. Obrigado, Jussara. Muito obrigado às amigas e os amigos. E para falar de um tema tão curioso quanto a questão da verdadeira pureza. No Sermão do Monte, quando Jesus estabelece as diretrizes de transformação necessárias para direcionar o nosso entendimento da felicidade real, depois de apresentar uma série de instrumentos transformadores, ele culmina com a questão da bem-aventurança dos puros de coração. Por que eu digo que culmina? Porque a partir deste momento serão estabelecidas atitudes. Nós poderemos ver no Sermão do Monte alguns momentos em que Jesus estabelece o que nós vamos chamar de requisitos de preparação para que nós possamos agir em benefício do bem, da verdade e da justiça. E a bem-aventurança da pureza de coração, ela é este ponto de transformação. A pureza, ela é um atributo muito singular.
significa uma identidade com uma única essência. Puro é aquilo que não está misturado com algo que não seja a sua própria natureza. Isso tem um aspecto importante porque a pureza é uma condição de não se misturar com aquilo que não é próprio. Nós dizemos que uma água é pura quando não encontramos na água outros elementos que não sejam a própria constituição da água. Nós dizemos que o ar é puro quando, ao respirarmos, identificamos apenas a presença do oxigênio. Esta noção de pureza, ela vai nos remeter a uma imagem de como é que nós precisamos nos preparar para compreendermos a vida, para entendermos a realidade das coisas e para enfrentarmos os desafios que existem dentro de nós mesmos. Jesus, no Sermão do Monte, escolheu a expressão bem-aventurados, porque essa expressão tem um significado muito profundo para a educação dos indivíduos. Desde as tradições mais antigas em Israel, no Egito, na Grécia, populações inteiras foram educadas a partir de noções de bem-aventuranças. A bem-aventurança é um tipo literário. É uma forma de contar uma história. E uma forma muito particular, que na atualidade nós conhecemos como o estilo da aventura. E o que é uma aventura? A aventura é uma história que conta o processo de transformação de alguém. Um processo de transformação que foi consagrado naquilo que se chama a jornada de transformação do indivíduo ou a jornada do herói, que tem um formato. É alguém que tem uma vida comum, que enfrenta problemas, que sente dificuldades e que, de repente, descobre que tem um poder, uma capacidade, que é capaz de realizar alguma coisa de uma maneira diferente. E no começo da aventura, este indivíduo que se descobre capaz de coisas extraordinárias, ele não compreende as próprias possibilidades. E por isso, ele enfrenta desafios que o educam. Desafios que vão aos poucos mostrando para ele o de que ele é capaz. E desta maneira, vão limpando dele aquilo que não faz parte da sua natureza. Aquilo que atrapalha o exercício de suas possibilidades. E então, a jornada de transformação da aventura é a descoberta desses valores. É muito comum nós encontrarmos no Velho Testamento narrativas de aventuras. Nós temos a aventura de Daniel na cova dos leões. Nós temos a aventura de Noé levando a sua comunidade à sobrevivência do dilúvio. Nós temos a aventura de Jó, que enfrenta dificuldades para testar a própria fé e a confiança em Deus. Nós temos a aventura de Salomão, a aventura de Davi,
De maneira que, na literatura antiga, era muito comum colocar esse contexto de uma transformação para que os indivíduos pudessem compreender os caminhos de educação, de melhoria, de aperfeiçoamento. E não era uma característica única dos povos hebreus. Nós vamos encontrar nas tradições da Grécia antiga a aventura de Ulisses ou de Odisseu, que foi escrita na forma de uma Odisseia. Nós vamos encontrar as aventuras que se deram de diferentes personagens na guerra entre a Grécia e Ítaca, através da transformação pela qual passou o reino de Troia. E aí nós vemos na Ilíada o processo que conta a aventura de diferentes personagens. Nós vamos encontrar na Eneida, que conta a história de surgimento do povo romano, a própria constituição dessas transformações. E Jesus, fazendo então referência a esses modelos muito conhecidos, ele estabelece uma série de padrões para o aperfeiçoamento dos indivíduos e que estão consignados no chamado Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes é o começo da jornada. Porque ninguém pode conquistar o reino dos céus, isto é, entender o cosmos, se não se revestir de humildade. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, e estabelece o padrão de que nós precisamos aprender não apenas a agir, mas nós também precisamos aprender a padecer, a sofrer, porque a vida tem coisas a nos ensinar. Nos estabelece que nós precisamos desenvolver um senso de mansidão, de pacificação interior, para que possamos compreender o que há de diferente, a capacidade de conviver com os outros. Ele nos convida na bem-aventurança da justiça. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque nós precisamos transformar a justiça numa necessidade visceral, numa necessidade como é o alimento, como é a bebida, como é o ar que nós respiramos. Porque quando estivermos dispostos a viver em justiça, nós faremos esforços de transformação para isso. E nos oferece uma noção muito curiosa de que são bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são capazes de aprender não apenas com as próprias experiências, mas que são capazes de empatia para com o outro, que são capazes de entender a vida com o sofrimento, com as alegrias, com as tristezas, com as conquistas e com as derrotas do outro, porque são capazes de perceber, de estar junto, de conviver com isso. E é a partir daí, dessa condição de humildade, de sofrimento, de entendimento da mansidão, de compreensão da justiça, de estabelecimento da misericórdia, que nós nos tornamos aptos para entender o significado da pureza no coração. A bem-aventurança como jornada de transformação
ela é o ponto alto dessa transformação que se desenvolve de uma maneira muito específica quando nós nos esforçamos por purificar a forma como nós percebemos o mundo. Quando nós nos esforçamos em purificar a forma como nós pensamos o mundo. E quando nós fazemos esforços para purificar a nossa forma de agir no mundo. Esses três processos de purificação exigem atenção de nossa parte. É muito comum que nós nos vinculemos à aparência das coisas, que nós nos detenhamos e ver o mundo apenas na sua superfície, apenas na forma como ele parece ser. E graças a esta dificuldade, nós não entendemos as coisas no mundo. Então, a pureza no perceber significa afinar os nossos instrumentos de percepção. Não é suficiente ouvir função fisiológica do corpo. É preciso escutar. E para escutar, que é uma função do entendimento, nós precisamos purificar as nossas percepções. Não é suficiente enxergar o mundo, que é uma função biológica, fisiológica. É preciso ver as coisas. E muitas vezes é preciso que a gente feche os olhos do corpo para podermos enxergar com a alma. Quantas vezes não precisamos do silêncio para compreender e ouvir a vida? Esse esforço de pureza, de purificação, ele não se dá apenas com a tentativa de nós aprimorarmos os nossos sentidos, uma vez que o que é um telescópio, senão um mecanismo de purificação do nosso olhar? O que é um microscópio, senão um instrumento que aperfeiçoa a nossa forma de entender o microcosmos? Mas quando nós falamos de um microscópio eletrônico, nós já não estamos mais num campo exclusivo de enxergar as coisas. Nós estamos buscando o entendimento, o modo de perceber as coisas com clareza. Quando nós construímos os aceleradores de partícula, que são instrumentos de investigação da intimidade da matéria, que têm, às vezes, tamanhos estrondosos, 50, 60 quilômetros de construções, para fazer com que a matéria seja lançada, se choque uma com a outra e nós possamos enxergar as coisas como elas são. Esse esforço de aprimorar as percepções é um processo de educação da alma, que não se contenta em ver a aparência, que não se contenta em ver as coisas de maneira superficial, mas que se esforça por observar que quando alguém age com violência, nós poderíamos ser convidados a entender que ali está uma pessoa má, porque violentas são as pessoas más. Mas quando nós nos damos conta da purificação da percepção e entendemos por que a pessoa age com violência, aí nós compreenderemos que por trás daquele coração
Existe uma alma ignorante ou sofrida, e na maioria das vezes a ignorância e o sofrimento se conjugam para resultar numa resposta de violência, de aflição, que é, na verdade, um pedido de socorro para que aqueles que têm olhos de ver possam usar os instrumentos do afeto, do amor, da ordem e da educação para salvar o indivíduo da angústia em que está imerso. Esse esforço de purificar o nosso modo de perceber vai nos levar ao segundo estágio do esforço de purificação, que é a tentativa de purificar o nosso pensamento. Então, se o primeiro esforço é de aprimorar os nossos sensores, que nos permitem observar as coisas na realidade, o segundo esforço de purificar o nosso pensamento é o esforço de transformação íntima. É o esforço de retirarmos de dentro de nós as ilusões do pessimismo, as ilusões do desespero, as ilusões da angústia, das emoções que nos desequilibram e que nos impedem de enxergar a vida, de escutar a natureza, de entender a realidade das coisas. O pensamento se expressa em dois mecanismos. O da razão, que é um cálculo mental, que estabelece relações de causa, de efeito, de associações entre as coisas que acontecem. Mas o pensamento também é responsável pelo nosso sentimento, pela construção das nossas emoções. E a purificação do pensar significa mergulharmos dentro de nós mesmos para identificarmos por que pensamos desta ou daquela forma. Por que sentimos este ou aquele sentimento? Qual o propósito que habita em nosso coração quando nós criticamos ou apreciamos alguma coisa? É preciso, ao purificar as percepções, fazer igualmente um esforço para purificar o pensamento, isto é, a razão e o sentimento, para termos uma relação equilibrada conosco, com o nosso próximo, com os episódios da vida. E graças a esse esforço de purificar o perceber, purificar o pensar, nós conseguiremos purificar o nosso agir. E o que significa? Significa buscarmos em nossas ações a essência do que pode construir, do que pode edificar, do que pode transformar, do que pode ser causa de benefício para nós, mas para a natureza como um todo. Purificar o agir significa fazer os esforços necessários para nos harmonizarmos. É por isso que não se pode agir de maneira pura se nós não percebemos as coisas com pureza e se nós não pensamos com uma clareza que ilumina a razão e o sentimento. Em nossa jornada de aprendizado, de desenvolvimento espiritual, é muito comum que toda a história de nossa vida seja uma história de purificação. Por outras palavras, nós estamos o tempo inteiro numa jornada de progresso, numa jornada de melhoria. Por isso,
a expressão bem-aventurados. E em nossa jornada de transformação interior, nós somos convidados ao aprendizado por 3 grandes professoras. A primeira professora que nos visita é a experiência. Em nossa jornada, através da percepção da vida, e por isso nós precisamos purificar a percepção para melhor aproveitamento da experiência. A experiência, ela desenvolve em nós a confiança em como a natureza funciona. Quando nós experimentamos o sol que nasce e se põe, e no dia seguinte nasce novamente e se põe novamente, a reincidência, a multiplicação das ocorrências do nascer e do pôr do sol, leva-nos a desenvolver uma confiança de que a natureza funciona. Na base do conhecimento científico está a confiança que a natureza possui padrões de comportamento, que nós chamamos leis. E como é que nós passamos a confiar nessas ocorrências da natureza? Pela experiência. Então, a experiência da vida, ela nos oferece a oportunidade de aprimorarmos as nossas percepções, de purificarmos as nossas percepções e de avançarmos na melhoria da nossa condição de entender o mundo, de compreender. E aí nos visita a segunda professora. A segunda professora é a razão. A razão, ela é uma professora que nos auxilia a relacionar as coisas. A partir da experiência, a razão explica. A razão nos permite entender por que as coisas caem. Aí ela desenvolve uma explicação. A razão nos permite entender por que o sol nasce e por que ele se põe. E aí nós vemos que quando a Terra gira em torno do Sol, está uma explicação para que ele se oculte em determinados momentos e ele apareça em outros momentos com uma dada periodicidade. É graças ao esforço de aproximar o nosso entendimento da realidade das coisas que a razão nos aprimora. Mas, da mesma maneira que a experiência, quando não purificada, pode nos levar ao erro, à ilusão, a razão, quando não está devidamente aprimorada, também gera o erro, também gera a ilusão. E o erro da experiência e da razão reflete-se em nossas atitudes, que passam a ser equivocadas. E aí nos visita a terceira professora. A professora do sofrimento. É uma professora que tem menos paciência, porque ela não é muito de explicar as coisas. Ela pega pelo nosso braço e diz, vai ser assim. Até agora, você fez, você agiu, você conduziu as coisas de maneira errada. Percebeu errado, raciocinou errado e agiu errado. Então agora, o sofrimento vai nos fazer entender as consequências daquilo que fizemos. E ao nos oferecer as consequências, ele nos permite identificar onde está o nosso erro.
O erro está na forma como nós percebemos a vida. O erro está no modo como nós pensamos a vida. E o sofrimento nos faz experimentar, às vezes, a angústia que nós impusemos ao outro. O sofrimento nos faz compreender a dificuldade quando a sentimos em nossa própria experiência ou quando percebemos a limitação do nosso pensar. O sofrimento, na maioria das vezes, se expressa no primeiro momento como uma aflição, isto é, como algo que nos incomoda de fora. Percebemos que tem alguma coisa errada, algo que não está funcionando direito, algo que não corresponde com as nossas expectativas e nos afligimos por causa disso. Mas essa é uma aflição que nos mostra que há algo de errado entre quem nós somos, o modo como percebemos, a forma como raciocinamos, o jeito como agimos e a realidade como ela é. Então, sentimos aflições. E quando nós não nos corrigimos no nível da aflição, ela entra em nosso íntimo. Ela avança sobre a nossa intimidade e aquilo que era externo, aquilo que era algo que estava errado do lado de fora, passa a estar errado dentro de nós. E surge a angústia, uma dor íntima, uma dor que nos avassala, porque nós não conseguimos mais perceber as coisas com clareza, não conseguimos mais pensar com clareza, não conseguimos mais sentir com clareza, e essa dor vai nos forçando a mudar, porque ela começa a nos consumir internamente. E quando esta angústia não é suficiente para aprimorarmos, para purificarmos, para aperfeiçoarmos, então o que um dia foi aflição tornou-se angústia, passa agora a ser dor. E o nosso corpo dói, e a nossa alma dói, e a dor é um mecanismo da natureza que nos alerta que algo precisa ser modificado. Às vezes, nós somos capazes de identificar a causa dos sofrimentos. Às vezes, olhando o histórico da nossa vida, naquilo que fizemos, ou naquilo que deixamos de fazer, conseguimos entender, ali está a causa do meu sofrimento. E na maioria das vezes, nós mesmos somos a causa do nosso sofrimento, pela nossa imprevidência, pela nossa falta de cuidado, pela nossa dificuldade de nos corrigirmos no momento correto. Mas às vezes não conseguimos encontrar a causa destes sofrimentos, de aflição, de angústia ou de dor, olhando para a existência que estamos vivendo. E aí compreendemos que a pureza do coração não é o esforço de uma existência, porque nós somos espíritos imortais. E como uma criança que não consegue aprender toda a lição em um dia de aula, volta para casa e no dia seguinte volta para a escola para mais uma jornada de aprendizado.
Assim somos nós, como espíritos. Cada existência é um dia de aula, aonde aprimoramos a nossa forma de perceber, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E quando o erro se instala dentro de nós, o sofrimento nos visita para criarmos elementos de transformação. É aí que nós começamos a compreender a sublimidade da proposta de Jesus quando nos convida à humildade, para que a gente tenha consciência de que temos muito a aprender. Quando ele nos convida para que tenhamos o coração aberto para entender o sofrimento como um modelo de aprimoramento sobre a nossa vida. Vamos identificar que necessitamos cultivar a paz como instrumento de ampliação da nossa capacidade de conviver com o outro. E vamos entender que ser justo é igualmente ser bom e fazer o melhor de nossa parte para entender o próximo. Quando nós compreendemos isso, vamos entender por que Jesus, quando convidado a uma reflexão pelo doutor da lei que o procurava e dizia: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus perguntou para ele: o que te diz a lei? Como a percebes? Como a lês? E o homem fez um tratado, porque ele disse: amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu espírito, e ao próximo como a mim mesmo. Era a lição da escola de Hillel, um grande pensador judeu, e Jesus, compreendendo que o homem havia entendido a lição, disse: muito bem, faça isso. Faça. Porque a pureza verdadeira, ela não está na compreensão. A pureza verdadeira, ela está no agir. E por isso Jesus dizia: faça isso. Quando nós, em nossa jornada de purificação, fazemos esforços para purificar o nosso pensamento, a nossa percepção, a nossa ação, então nós estaremos prontos para identificar o nosso papel no mundo, porque então nós veremos a realidade como ela é. E enxergar a realidade como ela é, em última análise, ver Deus em todas as coisas. Ver a inteligência suprema, a causa primária de tudo, que nos ampara, que nos consola, que nos fortalece em nossa jornada. Para conquistarmos a pureza de coração, é preciso a disposição íntima, a vontade de compreender a vida. E é preciso abrir o nosso coração para que a vida nos visite, para que a vida nos transforme. Que nesses momentos em que nos recordamos da vinda de Jesus à Terra, possamos nos recordar do seu programa de transformação. Glória a Deus nas alturas. Paz em toda a terra e boa vontade para com os homens. Esse esforço de ver Deus, esse esforço
de conviver em paz, esse esforço de expressar a nossa boa vontade para com todas as criaturas, é, em síntese, a aventura de purificarmos o nosso coração para compreendermos a vida e vermos Deus em nós, no outro e em todas as coisas. Nossos votos de paz, e ficamos à disposição para algum esclarecimento, para alguma questão. Ju, você está... Estava no mudo. Que ótimo, André. Muito obrigada. Obrigada aí a Sandra. Nos sentirmos assim, inspirados, né? Por essas palavras, pelo que você nos apresentou. E, sem dúvida alguma, né? Se tem um momento no nosso ano em que nós procuramos ou pensamos pelo menos um pouco mais acerca de Jesus e dos caminhos que ele nos apontou, essa é a época, né? Nós temos aqui, sim, algumas poucas perguntas que nós gostaríamos de colocar para você. A primeira delas: o bom samaritano era considerado impuro e lançou-se para socorrer o homem caído. O sacerdote, considerado ou autoproclamado puro, não se aproximou. Pode comentar um pouco sobre este paradoxo? Jussara, acho que essa é uma das principais forças na resposta de Jesus. Porque quando ele perguntou ao homem que questionava o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, Jesus disse assim, só um pouquinho, como é que você entende que pode ganhar a vida eterna? Como é que você entende a lei? E a lei é o nosso entendimento sobre a vida. E ele diz de maneira muito acertada: amar a Deus sobre todas as coisas e das condições, porque ele entendia muito bem isso. Para os hebreus, o coração, a alma, as forças e o espírito, que são as palavras que são utilizadas, elas têm uma significação muito própria. Então, amar alguém com o coração é aprimorar a percepção das coisas. Amar alguém com a alma é movimentar-se em favor dela. Amar alguém com as forças é usar os nossos recursos, as nossas riquezas, as nossas possibilidades em benefício do outro. E amar alguém com o espírito é empenhar o nosso valor e a nossa capacidade de ver o futuro em benefício dos outros. Então o homem, ele deu todas as condições de amor a Deus e ao próximo. E aí Jesus disse muito bem, faça isso. Você já não sabe? E aí o homem disse assim, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus trouxe exatamente a parábola. Primeiro ele trouxe um sacerdote que era para ser o protótipo de pureza. Mas ele fez uma coisa interessante. Ele diz assim, o sacerdote, quando viu o homem caído, fez de conta que não o enxergou. Ora, se você é alguém que é puro na percepção, puro de coração, como é que você não aplica essa pureza para enxergar a necessidade do outro? Então Jesus já mostrou que ali não estava o indivíduo puro. Depois veio um doutor da lei, que era um indivíduo que conhecia toda a sagacidade, toda a história, toda a interpretação, e ele olhou o homem, mas seguiu adiante. E aí Jesus traz uma imagem de alguém que não era considerado puro, mas que faz esforços. E aí está a diferença. Lembremos-nos que a primeira bem-aventurança é a da humildade, que significa nós nos reconhecermos na condição em que nós estamos. E o bom samaritano, ele não pretendia ser puro, mas ele pretendia aplicar a vontade.
E olha o que ele fez. Ele olhou o homem e se compadeceu dele, amou-o com o coração. Ele desceu do cavalo para atendê-lo, amou-o com a alma. Usou o próprio cavalo para transportar o homem, amou-o com as forças que tinha. E quando deixou o homem na hospedagem, empenhou a própria história, a própria vida, e disse assim, cuide dele, está aqui algumas moedas, e se ele precisar de mais, na volta eu lhe pago. Então Jesus exemplificou na parábola, para o homem que havia perguntado e não sabia como aplicar o conceito, Jesus explicou as 4 formas de amor ao próximo. E para arrematar, para que o homem tivesse completa compreensão do assunto, Jesus perguntou assim, ó, dos 3, quem te pareceu o mais próximo do homem que estava caído? E Jesus mudou o referencial. Porque o homem havia perguntado quem é o meu próximo. E Jesus disse assim, mas dos 3, quem te pareceu próximo do que estava caído? Porque é muito curioso a nossa dificuldade em avaliar o mundo do nosso ponto de vista. Então é muito bom eu reclamar porque a Jussara não me dá atenção. Porque a Sandra não fala comigo. Porque o José não visita a minha casa. Mas quando é que eu falei com a Sandra? Quando é que eu dei atenção a Jussara? Quando é que eu visitei a casa do José? Então, a pureza do coração, a atitude, ela não se completa quando nós compreendemos. Ela só se realiza quando nós agimos. E por isso Jesus enfatizou na sua lição, faze isso e viverás. E como o homem não tinha entendido como era fazer isso, ele então explicou para ele com todos os exemplos. E o homem, a contragosto, não disse nem que era o bom samaritano que era o mais próximo. Disse assim, o terceiro, Senhor. Ele disse, pois bem, vá e faça o mesmo. Fantástico, né? Eita, Jesus amado, né? Como nós temos que estudar e refletir sobre esses ensinos, né? Palavras de vida eterna. Mas nós temos mais uma aqui, André. Ser puro implica em viver no mundo sem ser do mundo. Se sim, pode nos esclarecer melhor o que seria não ser do mundo? Acho que a primeira coisa é nós entendermos o significado da palavra mundo. Por quê? É importante que nós separemos 2 coisas diferentes. O mundo é aquilo que nós acreditamos. O mundo é aquilo que nós percebemos. O mundo é aquilo que nós construímos no nosso entendimento. E isso não é a realidade. Então, existem 2 coisas diferentes. Existe a realidade e existe o meu mundo. Existe o ambiente que eu estou. Por exemplo, se eu vivo numa cidade do interior em que as pessoas, todas elas, são de cor clara, o meu mundo é um mundo de pessoas de pele clara. Mas essa não é a realidade. Se eu sair da minha cidade, eu vou encontrar pessoas com as mais diferentes variações de tonalidade na pele, e aí eu entenderei que o meu mundo estava errado. Quando Jesus nos convida a que nós estejamos no mundo, porque esse é o espaço do nosso aperfeiçoamento. Mas ele nos alerta para que nós não sejamos do mundo. Porque o que é a pessoa que é do mundo? É a pessoa que, orgulhosa, acha que detém a verdade. Orgulhosa, acha que o seu mundo é a realidade das coisas e se torna impermeável às mensagens que a realidade lhe envia, dizendo-lhe, meu amigo, minha amiga,
o seu mundo está errado. Você precisa mudar. Você precisa se transformar. E é aqui, nesse processo de transformação do mundo, que nos visitam as professoras da experiência, da razão, em primeiro lugar. Mas quando nós nos fazemos avulsos às lições dela, então a vida nos oferece a professora que quebra o nosso mundo e nos faz entender a realidade das coisas, que é a professora do sofrimento, com as suas lições de aflição, de angústia ou de dor. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Edneia, que pergunta se Maria de Magdala é um exemplo de coração puro. Edneia, muito boa a pergunta, porque Maria de Magdala, recordemos, ela não tinha o coração puro quando ela visitou Jesus. Mas ao longo da vida, depois de ter estado com o Mestre, ela foi fazendo esforços de purificação da sua forma de perceber a vida, da sua forma de pensar a vida e na sua forma de agir diante da vida. Era um coração que se transformou, que deixou o seu mundo para ir ao encontro da realidade. E é para todos nós um exemplo de transformação. Porque nós também prostituímos os nossos sentidos quando procuramos a maldade na vida, quando escutamos as falácias que nos chegam, quando tateamos o mundo com a maledicência ou com a malícia. E nós precisamos purificar a nossa forma de entender as coisas. E é a partir desse esforço que nós começaremos a ver que o tempo é o nosso grande mestre de transformação em nosso mundo, nos convidando a revisitar as nossas experiências, a refazer os nossos raciocínios. E assim como Maria encontrou Jesus em sua jornada, todos nós somos visitados pela verdade em algum momento da nossa existência. Uns escutam, uns acolhem e iniciam a jornada de transformação. Outros rejeitam isso. Outros adiam o processo de transformação e insistem em ver as coisas da maneira equivocada, em pensar o mundo de maneira equivocada, em agir de maneira equivocada. Então, o sofrimento os visita para que eles possam libertar-se dessas capas que são desnecessárias. Acho muito curioso que quando Jesus diz àquele moço rico, ora, meu amigo, se a tua vida, se tudo o que você possui não está conseguindo lhe dar lições, porque se você está me dizendo que desde criança você aprende a lei, você pratica a lei, você não sabe ainda como vai ter a vida eterna, então de que estão me adiantando as suas experiências, os seus ensinamentos, as suas riquezas? Vá, desfaça-se de tudo e venha comigo. Durante séculos nós achamos que Jesus estava falando da riqueza material. E ele estava falando do mundo daquele jovem, que precisava ser transformado. E olha que maneira curiosa, diante de Zaqueu, que era um publicano rico, que resolve mudar a própria vida partindo das riquezas, mas continuava rico do mesmo jeito, que era o homem mais rico de Jericó. E Jesus diz, Zaqueu, o reino dos céus chegou na tua casa. E os discípulos disseram assim, mas ele é rico. E Jesus contou na casa de Zaqueu a parábola dos talentos, para nos mostrar que nós precisamos aproveitar a vida
purificarmos-nos enquanto estamos nessa jornada de transformação que a vida nos oferece. Maria foi esse exemplo. Saulo foi esse exemplo. Os discípulos foram esses exemplos. E tantos outros que permanecem conosco como estrelas no céu, que nos orientam, que nos sustentam, que nos dão referencial de conduta. Mas é preciso ter olhos de ver, é preciso ter ouvidos de ouvir, para que nós possamos aproveitar essas lições de purificação. Ótimo, obrigada, André. Uma última perguntinha, que o nosso tempo aqui já está chegando. O que sai da boca disto está cheio o coração. É como estamos falando de pureza, né? Você poderia comentar essas palavras de Jesus? Posso sim, querida. Aquilo que sai pela nossa boca é a nossa forma de entender o mundo. Nós somos, Ju, prisioneiros da nossa linguagem. Porque a partir do momento em que nós dominamos a palavra, e por palavra não me refiro apenas àquilo que a gente fala, porque o que sai da boca não sai apenas quando a gente pronuncia palavras, mas quando nós construímos expressões. E o que sai é aquilo que nós entendemos. Então, eu posso olhar o mundo e ver assim: olha, como eu só vejo maldade no mundo, quando alguém está fazendo algo de bom, é porque tem segundas intenções. Não é um problema de quem está realizando, é meu, que não consigo enxergar o mundo para além dos meus limites. Quando eu sou uma pessoa invejosa, eu só vejo inveja no mundo. Quando eu sou uma pessoa má, eu só vejo maldade no mundo. Então é preciso que nós façamos um esforço para sair do nosso mundo. E o nosso mundo é permeado do que está cheio no nosso coração. Por isso, em nossa jornada de melhoria, nós precisamos aprender a esvaziar o nosso coração. É preciso falar menos e escutar mais. É preciso compreender com mais atenção, ser menos precipitado em explicar a atitude dos outros, para que nós tenhamos tempo de compreendê-las ao sabor da sabedoria que advém desse esforço de pureza, que não é um esforço de nos fazermos aparentemente puros, mas de aprendermos com a vida. Se a pureza é a essência das coisas, sermos puros significa procurarmos a essência das coisas e de nós mesmos. E não conseguiremos fazer isso se o nosso coração não está purificado. E quando a nossa fala é de desequilíbrio, é preciso voltar para dentro. Se o nosso pensamento está sempre pessimista, é preciso visitar o nosso coração para limpar o pessimismo dentro de nós. Não podemos nos deixar levar pela aparência do mundo. É preciso buscar a essência, mas para vê-la, é preciso pureza da alma. Ótimo, muito obrigada, André. Então, nós estamos chegando na hora de nós terminarmos hoje esse nosso encontro, agradecendo uma vez mais a todos os parceiros da TV de Luz, TV SEI, TV Secal, TV 7, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual. E lembrando que na semana que vem nós estaremos aqui para dar continuidade à nossa jornada. Agradecemos a Sandra, querida, que está nos auxiliando na interpretação, ao André por ter se disponibilizado
a estar aqui conosco nessa noite, a nossa querida Sinara, que tem sido a coordenadora infatigável desse nosso trabalho, nos incentivando sempre a fazermos melhor e a sempre nos lembrarmos da inclusão. Um Natal excelente para vocês, com todas essas palavras que nós ouvimos hoje do querido amigo, que nós nos lembremos de convidar Jesus em todos os nossos dias para estar conosco, para que assim, com esse amigo, com essa inspiração dos seus exemplos, nós possamos cada vez mais lograr aquilo que não temos conseguido há tantas encarnações, não é verdade? Mas nesta agora, a doutrina espírita tem nos descortinado esse mundo novo e nos colocado assim tão perto dessa comunidade maravilhosa que representamos. Agradecemos aos amigos espirituais responsáveis por essa jornada, por esse trabalho que vem nos inspirando, e que vocês sintam a paz de Jesus, o amor de nosso Pai Criador em todos os seus lares. Muita saúde, muita força, cuidem-se e que tenham um Natal maravilhoso com todos os seus familiares. Até a semana que vem.